Olá! Hoje iremos iniciar o estudo da unidade 2 sobre o planejamento da pesquisa. Nesta unidade, abordaremos as técnicas de coleta de dados e informações para cada tipo de pesquisa, projetos de pesquisa, a conceituação e a escolha do tema, com foco aí para o ensino de química, além da estrutura de um projeto de pesquisa. Desejo a você um ótimo estudo dessa unidade e assista a aula até o final para aproveitar ao máximo os conteúdos. E os objetivos da aula são: conhecer as principais técnicas adequadas para a coleta de dados em pesquisa científica e compreender o conceito de projeto de pesquisa e o planejamento de uma pesquisa científica. Bom, nessa primeira parte nós vamos falar um pouco sobre as técnicas para a coleta de dados e informações, que é uma etapa indispensável em qualquer pesquisa científica. E a escolha dessa técnica vai depender muito da natureza da pesquisa, bem como dos objetivos propostos. E aí eu inicio com vocês falando um pouco sobre a importância da leitura, né, a leitura em si. E na ciência, ler não significa apenas decodificar palavras. A leitura ela vai muito além disso. Ela envolve compreensão, interpretação, análise e principalmente a construção de informações que vão estruturar e ampliar o nosso conhecimento. E como já vimos em aulas anteriores, todo projeto de pesquisa ele nasce de uma pergunta. E para buscar respostas a essa pergunta, é fundamental, dentro do planejamento da pesquisa, ler, interpretar, refletir e dialogar aí com o conhecimento já existente. Bem, na literatura, podemos encontrar definições de tipos de leitura com fins de pesquisa. E aí eu apresento aqui para vocês a classificação desses tipos de leitura segundo o Nascimento. Segundo o autor, nós temos a leitura exploratória ou de reconhecimento, que é aquele tipo de leitura que considera as informações que vão desde o título até o sumário, podendo também incluir a leitura da introdução. Então, é um tipo de leitura que tem como finalidade a coleta de algumas informações de interesse para a pesquisa. Por isso que ela é chamada aí de leitura de reconhecimento ou leitura exploratória. Aí vem a leitura seletiva. Nesse tipo de leitura já há uma seleção de textos, né? Os textos são escolhidos de acordo com a abordagem de interesse da pesquisa, e aqui já tem uma preocupação de coletar informações mais específicas do texto, como dados e conceitos. Aí temos também a leitura analítica. Nesse tipo de leitura, já é possível compreender o pensamento do autor e o conteúdo da obra, o que vai ampliar aí o saber e gerar novos conhecimentos. E muitas vezes, para esse tipo de leitura, requer uma releitura, ou seja, então não basta eu ler um artigo ou um capítulo de um livro uma só vez. Eu vou ter a necessidade de ler uma, duas ou três vezes até compreender ali o que o autor, a mensagem do autor, né, o que ele está querendo dizer, bem como ali o conteúdo disponível ali naquela obra. E esse tipo de leitura ela é muito útil, favorece, né, na elaboração de resumos e principalmente também para orientar aí quanto à resolução de problemas de pesquisa. Aí nós temos a leitura também interpretativa. Nesse tipo de leitura já procura saber ou estabelecer uma relação entre o conteúdo da obra e o problema de pesquisa. Então aqui nesse tipo o autor
o leitor, na verdade, né? Ele precisa compreender, analisar, interpretar e inferir os significados ali presentes naquele material em relação ao seu problema de pesquisa. E por fim, nós temos a leitura crítica ou reflexiva, que ela já estabelece aí uma reflexão analítica, sintética e avaliadora das obras, que vai permitir compará-las, né? Nesse tipo de leitura aqui, o leitor ele já consegue obter fundamentos para a emissão de juízos de valor sobre os textos lidos. E como vocês podem observar nesse gráfico, que foi adaptado também do autor Nascimento, ele mostra aí algumas etapas relacionadas ao planejamento da pesquisa, né? Esse gráfico ele representa aí as etapas do percurso do planejamento investigativo, né? E essa seta é um processo contínuo e crescente. Então, como vocês podem observar, começa ali na leitura. Então, o pesquisador ou o estudante, ele vai precisar ler, vai precisar estudar, entender, conhecer, saber, pensar, refletir, até chegar o momento, né, dele conseguir criar ou construir o seu próprio conhecimento. Então, é um contato inicial com a informação da leitura até chegar à produção aí de novos conhecimentos por meio da pesquisa. E quais são os tipos de pesquisas que nós temos com base nos procedimentos técnicos utilizados? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Começo aqui citando a pesquisa bibliográfica, que ela fundamenta-se em materiais já publicados na literatura, né? Como livros, artigos, dissertações, teses e outras fontes secundárias. Então, nesse tipo de pesquisa, o estudante ou pesquisador ele analisa o objeto de pesquisa a partir de materiais já publicados na literatura científica. Temos também a pesquisa documental. Nesse tipo de pesquisa, há o estudo do objeto com base em documentos originais e registros, tá? Que podem ser públicos ou privados, oficiais ou pessoais. Nós temos também a pesquisa experimental. Nesse tipo de pesquisa já consiste em analisar e investigar o objeto em condições controladas, manipulando também variáveis para observar efeitos e compreender algumas relações de causa e efeito. Temos também a pesquisa ex post facto, que analisa os fatos já ocorridos, sem a possibilidade de manipulação das variáveis, mas procura compreender as relações de causa e efeito também. Nós temos também a pesquisa-ação. Nesse tipo de pesquisa, o objeto ele é estudado junto com a prática, ou seja, o pesquisador ele participa ativamente ali da realidade investigada, então envolve a ação e a intervenção. Então, não basta aqui apenas observar, né? Mas nesse tipo de pesquisa, o pesquisador, além dele participar ativamente da ação, ele também propõe uma intervenção e isso ocorre ao mesmo tempo que a pesquisa está acontecendo. Então, busca-se ali transformar a realidade no momento que a pesquisa está acontecendo. Por isso é chamada de pesquisa-ação. Aí nós temos a pesquisa participante. Aqui também já há uma participação ativa do pesquisador, ele se insere na comunidade ou no grupo estudado, ele vivencia suas práticas, né, para compreender fenômenos. Ele tenta também buscar interagir com o objeto de pesquisa,
Mas, diferentemente da pesquisação, aqui ele não precisa necessariamente propor uma intervenção durante o trajeto da pesquisa. Ele pode observar ali, né, e propor essa intervenção após a pesquisa, tá? Vou citar para vocês um exemplo. Então, um pesquisador, ele escolhe uma escola, vamos imaginar aqui uma escola de ensino médio, e aí ele vai lá, observa a rotina, interage com alunos e professores, ele tenta compreender como é que se dá as relações de aprendizagem, né, entre aluno e professor, mas ali ele não modifica as práticas pedagógicas que são utilizadas ali naquela escola. Ele está ali interagindo com o objeto de estudo dele, que são os alunos e professores, mas ele não modifica naquele momento as práticas pedagógicas. Vocês entenderam? Não está havendo ali uma intervenção de imediato. Mas isso não significa dizer que nesse tipo de pesquisa ele não possa propor essa ação, né? Essa intervenção, na verdade, para acontecer em outro momento. Aí já resulta na pesquisação, quando você consegue colocar em prática a intervenção no mesmo momento da pesquisa. Aí nós temos o estudo de caso, que já compreende uma investigação mais profunda e mais detalhada, que pode ser de um ou de poucos objetos, como, por exemplo, indivíduo, um grupo, uma instituição, uma comunidade, uma empresa, e entre outros. Nós temos também o tipo de pesquisa chamado de levantamento ou survey, que já consiste na coleta de dados diretamente com um grupo de pessoas. Geralmente, esse tipo de pesquisa ela é caracterizada pela interrogação direta das pessoas, por meio de questionários ou entrevistas. E nós temos também a pesquisa etnográfica, que ela já vai buscar compreender culturas, comportamentos e práticas sociais a partir da perspectiva dos próprios participantes. E aqui nesse slide eu mostro para vocês quais são algumas técnicas que podem ser utilizadas de acordo com esse tipo de pesquisa metodológica, né, que nós temos. Então, cada uma, como vocês podem observar, elas vão apresentar aí suas técnicas específicas, correspondentes. Então, resumidamente, a pesquisa bibliográfica, o pesquisador, o estudante, ele vai precisar consultar livros, artigos, teses, dissertações, patentes também, se for o caso, né? E-books e outras fontes secundárias. A pesquisa documental pode envolver relatórios institucionais, registros escolares, atas. Então, aqui nesses slides aqui, vocês depois vão fazer a leitura, né, desse material e vão observar que para cada tipo de pesquisa há técnicas, né, de coleta de dados que vão aí de acordo com os objetivos propostos durante o planejamento da pesquisa. Aqui também, né, continuação. Por exemplo, no caso da pesquisa participante, pode envolver a inclusão de diários de campo, entrevistas abertas, registros fotográficos, audiovisuais e assim por diante. E aí nós chegamos no momento do projetos de pesquisa, conceituação e a escolha do tema. Bom, agora que vocês já sabem quais são os tipos de pesquisa que podemos realizar, bem como as técnicas existentes de coletas de dados para cada uma, né? Para cada tipo de pesquisa específica, chegou o momento agora de entendermos o que é uma pesquisa e como planejar. E segundo o Gil, uma pesquisa ela pode ser definida como um procedimento racional e sistemático cujo objetivo é proporcionar respostas aos problemas que são propostos.
Então, o planejamento ele vai começar com a escolha do tema, né? No próximo slide eu vou falar para vocês quais alguns critérios que nós podemos usar na hora de escolher um tema de pesquisa. E aí, a partir da escolha desse tema, o aluno ele vai precisar também identificar um problema de pesquisa. E após essa identificação do problema de pesquisa, é muito importante que ele faça ele pratique aqueles tipos de leitura lá que nós vimos nos primeiros slides. Ou seja, ele vai consultar pesquisas anteriores, ele vai ler algumas pesquisas, o que já tem o que já tem publicado, o que já tem a respeito sobre esse tema que eu escolhi, ou sobre esse problema. Será que já existe alguns projetos ou algumas pesquisas dentro dessa temática? Então, por isso que é importante aqui o processo da leitura na hora de consultar, né, pesquisas anteriores. E aí, uma vez passando por esse processo, vem a definição do tipo de pesquisa e as técnicas que o estudante ele vai usar durante o projeto. E aí vem a etapa da escrita do projeto. Nessa etapa, paralelamente, é muito importante a elaboração também de um plano de trabalho, um plano bem detalhado, mostrando todo o procedimento experimental ou o procedimento metodológico, quais são as técnicas metodológicas que eu vou utilizar para coletar, né, os dados. E aí, por fim, vem o início do projeto. Bom, e a escolha do tema, ela é uma das etapas mais importantes do projeto de pesquisa. E aqui eu apresento para vocês alguns critérios que vocês podem até tomar como base na hora de escolher um tema. Então, primeiro, o interesse e a motivação. Então, escolha um tema que vocês tenham interesse em estudar, em pesquisar, que sintam-se motivados a compreender, né, esses fenômenos. A relevância científica e social, até que ponto o tema ele pode contribuir para o avanço do conhecimento, ou ele apresenta relevância prática para a sociedade, ou para uma comunidade, ou para uma área específica. A viabilidade, então o estudante ele precisa considerar também os recursos disponíveis para que esse projeto possa ser executado, né? Como tempo, equipamentos, acesso à bibliografia, participantes ou outros materiais aí que serão necessários para realizar a pesquisa. Aí vem a originalidade, o projeto ele precisa também ter uma temática que tenha um aspecto novo, pouco explorado, né, na literatura. A inovação refere-se aí à introdução de novas abordagens, novas tecnologias ou até mesmo novos métodos. E, por fim, a aplicação, até que ponto essa temática de pesquisa ela pode gerar resultados que podem ser aplicáveis a curto, médio e longo prazo. E aqui eu apresento para vocês alguns exemplos de algumas abordagens que podem ser promissoras aí para o ensino de química na perspectiva de uma ideia de projeto. Então, eu deixo aqui para vocês fazerem a leitura e quem sabe, né, alguns de vocês possam se interessar para fazer aí o projeto de vocês em algumas dessas temáticas. Então, eu coloquei aqui alguns temas que são emergentes, como a questão da inteligência artificial, né? A metodologia da aprendizagem baseada em projetos também, a elaboração de conteúdos multimídias, tendo em vista que nós estamos inseridos agora na educação 5.0,
e as interações em redes sociais, né, têm crescido bastante. Então, são temas aí, são abordagens bem promissoras, que aí depois vocês podem analisar e verificar com calma para ver se desperta, né, se vocês possuem interesse, e aí eu deixo aqui para vocês algumas indicações. E aqui as nossas referências utilizadas no decorrer da apresentação. E agora eu convido vocês a assistirem a parte 2. Até a próxima aula.